Salve, minha galera, bom dia, minha galerinha do primeiro ano, e é o Bernoulli aqui de Unai junto comigo. Vamos começar mais um conteúdo ainda da Antiguidade Oriental. Vamos começar, então, com a parte de fenícios, persas e hebreus. Deixa eu dar um ok, um alô para minha galerinha que está aqui. Então, um salve para o Guilherme, para o Pedro, para o Emanuel, para a Lorena, para a Gabi, para a Lete, para a Isadora, para a Nandinha, que estão comigo online nesse momento. E você que vai assistir essa aula depois no canal do Rod Brito, no YouTube. Se tiver no canal do YouTube, sempre lembrando, já chega, deixa seu like, faça inscrição, ativa o sininho para todos os novos vídeos e aulas e partiu! Dentro dessa sequência, fenícios, persas e hebreus, começamos, portanto, com os fenícios. Civilização fenícia, os maiores comerciantes marítimos da antiguidade. Lembrando para a minha galerinha do primeiro ano e é o Bernoulli, que essa apresentação já está para vocês lá no nossa plataforma, no meu Bernoulli, para você baixar, já ter tudo isso dentro do seu acervo de história deste primeiro ano. Então, vamos começar analisando os fenícios pelos seus aspectos geográficos, tá? Então, a Fenícia, essa região em vermelho aí no seu mapa, a região entre a Ásia Menor e a Mesopotâmia, ao leste, cercado pela Síria, ao sul, pelo território da Palestina, e esse território fenício, atualmente é o território do Líbano, tá? Se eu não me engano, território do Líbano, aproximadamente. É assim, lá tem outro mapa ali embaixo, agora que eu vi. Então, o território do Líbano. E logo de cara, a gente já traz para a discussão um ponto que é fundamental para entender a dinâmica dos povos fenícios. Percebam que os povos fenícios se desenvolveram num território pequeno, numa faixa estreita de terra, de um lado tendo as cadeias montanhosas da Síria e do outro lado tendo uma saída direta para o mar Mediterrâneo. Então, o fato de ter essa saída direta para o mar Mediterrâneo, o fato de ter portos naturais muito bem recortados e favoráveis ao atracamento de embarcações, fez com que a indústria naval fenícia se desenvolvesse. E fez com que os fenícios, presta atenção nessa frase, hein? Fez com que os fenícios fossem buscar no mar aquilo que não conseguiriam em terra. Porque como não tinham grandes quantidades de terras férteis disponíveis no seu território, os fenícios acabaram se dedicando ao comércio marítimo, se dedicando ao comércio de cereais, ao comércio de tecidos, ao comércio de artesanato, ao comércio de joias. E, portanto, os povos da antiga Fenícia tiveram contato com povos de diversas regiões, do território grego, povos da Ásia Menor, povos do norte e nordeste da África, como, por exemplo, um comércio intenso com a cidade de Alexandria, no Egito. Os fenícios tiveram colônias ao longo da costa africana. Dentre essas colônias, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, destacando-se a colônia de Cartago, no norte da África. Também tiveram postos comerciais e relações comerciais com áreas próximas à Península Itálica, Ilha da Sardenha, da Córcega. Portanto, os povos fenícios desenvolveram uma grande atividade comercial ao longo do mar Mediterrâneo. Dentro desse contexto, olha aí para você ver no mapa na sua tela, olha aí em vermelho as rotas comerciais empreendidas pelos fenícios que nós acabamos de comentar, pegando as ilhas de Creta, pegando o sul da Ásia Menor, o norte e o nordeste do continente africano, as áreas litorâneas, né? Chamam a atenção para esta região do Estreito de Gibraltar. Olha para você ver, ali no extremo sul da Península Ibérica, atual Espanha, né? As ilhas da Sardenha, da Sicília, de Córcega, e sempre chamando a atenção para este território, o território de Cartago, a principal colônia fenícia,
que lá mais à frente vai rivalizar com outro grande povo. Os cartagineses, mais à frente, vão rivalizar pelo domínio do Mediterrâneo com os povos romanos, nas famosas guerras púnicas. Mas isso é um outro assunto, é um outro momento, tá? Então, percebam que de uma região, de uma faixa estreita de terra, lá na porção oriental, destacando-se as cidades-estados de Biblos, Sidon, Tiro, Ugarit, os fenícios partiram para o domínio de diversos territórios e para o comércio com vários povos, de várias bases culturais, com vários idiomas diferentes entre si. Agora, a gente tem que parar nesse momento para entender quais foram os fatores que justificaram esse pioneirismo fenício. Quais foram os fatores que fizeram dos fenícios estes pioneiros do processo de navegação comercial em mar aberto. Aí na tela você já tem, inclusive, uma embarcação típica dos comerciantes fenícios. Perceba que esta embarcação ela tinha como inovação duas formas de propulsão. Conseguiram perceber? A propulsão eólica, por meio da ação dos ventos nas grandes velas transversais, e a propulsão mecânica, por parte dos remos, o que fazia com que essas embarcações singrassem o mar de maneira muito veloz e de maneira muito ágil, sempre transportando mercadorias de portos em portos. Ok? Então, neste momento, nós vamos analisar, já no próximo slide, quais esses fatores do pioneirismo fenício. Bora lá? Quais foram esses fatores? Olha aí, nós já discutimos, inclusive. A escassez de terras férteis acabou motivando e impulsionando os fenícios a esse comércio em alto mar. Não tinham grandes quantidades de terras agricultáveis. Para sustentar essa sociedade, foram buscadas alternativas, e o comércio marítimo acabou sendo uma dessas alternativas. A proximidade com o mar Mediterrâneo, nós comentamos também, numa encruzilhada de rotas comerciais, os seus bons portos naturais, um litoral recortado naturalmente, o que facilitava o embarque e o desembarque dos navios, e uma abundância de madeira que foi extremamente aproveitada pela indústria naval da Fenícia, pelos empresários ligados a essa indústria naval, da confecção de embarcações, da fabricação de embarcações. As florestas de cedro forneceram a madeira necessária. Chamo a atenção nesse slide para esse molusco, para essa concha que está aí na sua tela, o múrice. O múrice foi o primeiro produto de grande aceitação comercializado pelos fenícios, e esse molusco, essa concha, ela existia em grande abundância no litoral fenício. Peraí, Rod, na moral, você vai querer me dizer que todo esse comércio que você está me dizendo dos fenícios começa por conta de uma concha? Sim. Mas não era uma concha qualquer. Essa concha deste molusco, né, se extraía dessa concha um pigmento, uma tintura púrpura, um pigmento púrpura, roxo, aproximadamente. E este pigmento, essa tintura, ela era utilizada no tingimento de tecidos, dos curtumes, né? Das fábricas de tecido, das manufaturas de tecido, do artesanato de tecidos, naquele contexto. E os tecidos de cor púrpura, naquele momento da história, tinham uma grande aceitação pela nobreza, pelas classes mais elevadas, em diversas sociedades ao longo do Mediterrâneo. Então era caro e era algo quase que exclusivo da nobreza. Era quase que uma forma de distinção social. Quem tivesse vestindo púrpura, vestindo roupas de cor púrpura, automaticamente já se sabia pertencente a uma casta superior, a uma classe social mais hierarquizada e mais elevada. Como em algum momento da história, por exemplo, lá na Idade Moderna, o escarlate
O vermelho simbolizava também a nobreza. São costumes da época, tá? Então tá aí o Múrice, um primeiro produto de grande rentabilidade comercializado pelos fenícios. Politicamente, nós não conseguimos falar de um império fenício, de um Estado unificado fenício. Não. Politicamente, os fenícios se organizavam em cidades-estados, independentes e autônomas entre si. Politicamente independentes, economicamente independentes, culturalmente independentes entre si. Então, nós não tivemos uma unidade, como nós tivemos, por exemplo, no caso egípcio. O pensamento é muito mais próximo do que ocorreu na Mesopotâmia. Lembra que na Mesopotâmia nós também não tivemos um processo de unidade permanente? Nós tivemos povos se revezando no poder? No caso fenício, cidades como Ugarit, Sidon, Tiro, Biblos se destacavam dentro dessa dinâmica política com a sua própria autonomia. Detalhe importante, mais uma vez, não esquecer da colônia fenícia de Cartago. Deixa eu voltar aqui no mapa para você relembrar. Olha Cartago aqui, ó. Aqui no extremo norte da África, e num determinado momento vai se transformar na grande rival dos romanos, e romanos e cartagineses vão entrar em conflito, em batalha, em guerra, para disputar o controle do comércio marítimo, da navegação pelo mar Mediterrâneo. Não é nenhum spoiler, né? Porque é história, você já sabe. Quando houve o conflito, quem é que saiu vencedor? Os romanos, que derrotaram Cartago e dominaram o mar Mediterrâneo. Mas a colônia de fenícia de Cartago merece uma menção honrosa aqui pela sua importância dentro da dinâmica comercial da organização fenícia. Um ponto importante, e aqui é onde você vai fazer o seu print, onde você vai colocar o seu post-it, onde você vai colocar a sua observação. Principal legado dos povos fenícios para a humanidade: o alfabeto fonético dos povos fenícios. Antes de eu tratar e abordar diretamente os símbolos, há que se fazer uma reflexão. E qual reflexão que eu quero fazer com vocês? Presta atenção. Como os povos fenícios, eles mantinham o comércio com vários povos, de diversas culturas diferentes e, logicamente, de diversos dialetos e idiomas diferentes, era necessário desenvolver uma base comum de comunicação. Faz todo sentido, né? Para que essas relações comerciais sejam realmente vantajosas, era necessário que as partes envolvidas se entendessem. Então, foi necessário desenvolver uma forma de que os fenícios se fizessem entender e de que esses povos pudessem, de alguma maneira, traduzir o seu próprio dialeto ou aprender uma nova base de conversação para poderem se comunicar entre si. Por isso, o alfabeto fenício tem tanta importância no contexto histórico. Por quê? Porque o alfabeto fenício, e aí eu vou trazê-lo novamente para a tela, o alfabeto fenício, percebam que muitos desses símbolos, eles são muito semelhantes aos símbolos do nosso alfabeto atual, do alfabeto que foi historicamente construído por vários povos. Olha lá, os símbolos. Pegando lá na primeira fileira, o I, o Y, o E, o A, um D, né? Se você pegar ali na segunda fileira, um Y, um W, um L, um K, um F, um H, lá na última fileira, um X, um W, um Q, um O. Então percebam que o alfabeto fenício, ele deixou um grande legado para a humanidade. E sempre lembrando que estes símbolos do alfabeto fenício, quando unidos, formavam palavras pronunciáveis. Então, começa-se a haver pela primeira vez, uma interligação entre a escrita e a fala, entre aquilo que era escrito e aquilo que era falado, entendendo como esta como uma base simbólica comum agora a ser utilizada por esses povos que mantinham contato com os fenícios. Lembrando que o alfabeto fenício acabou sendo este grande legado, porque
Dentro deste contexto, nós vamos ter um conjunto de sinais, de símbolos visuais que passam a se traduzir em palavras, em frases, em textos inteligíveis pela população ou por parte da sociedade daquele contexto histórico. Ok? Então, nós já falamos da questão política, né, das cidades-estado. Falta um detalhezinho da questão política que eu vou falar agora. Falamos da questão do legado cultural. Olha aí a religião. No caso dos povos fenícios, religiosidade seguia o sentido de muitas sociedades do período. Eram povos politeístas. Suas divindades com características antropomórficas, né? Formas humanas, com as representações de acordo com as qualidades e os defeitos humanos. E um outro detalhe, cada cidade-estado fenícia tinha o seu próprio deus de adoração. Não era um culto comum, não era um culto imposto, então cada cidade-estado cultuava os seus deuses de acordo com a sua própria crença, tá? Então, mais uma vez, assim como egípcios e mesopotâmicos, os fenícios também eram politeístas, tá? O comércio era a base da economia, e aqui tem uma diferença importante, e aqui eu acho interessante você pontuar, tá? O comércio era a base dessa economia, e justamente pelo comércio ser a base dessa economia, permitia-se dentro da organização social uma certa mobilidade social. Então, havia a possibilidade de ascendência social de acordo com o aumento do volume do comércio desses artesãos, desses comerciantes, né? Então, havia uma possibilidade de galgar postos dentro da hierarquia, menos os escravos. Os escravos, não. Mas camponeses, artesãos, trabalhadores, comerciantes podiam, dentro de uma certa limitação, ascender socialmente de acordo com o seu crescimento econômico e o seu desenvolvimento econômico. É claro que depois disso tudo que eu já falei, você deve estar imaginando, se não, vale aqui a reflexão, que tinha um grupo que era extremamente privilegiado. Que grupo era esse? Aqueles empresários que eram ligados ao comércio marítimo de maneira direta. Quer seja comandando o transporte de mercadorias pelos vários portos, ou mesmo os empresários envolvidos com a construção naval, dedicados à construção de navios. Como havia um intenso comércio e havia necessidade de cada vez mais ampliar essa frota naval, aqueles empresários que eram ligados à fabricação de navios também tinham um grande poder econômico. E aí, a gente tem que refletir na seguinte questão. Se eles têm nas mãos uma atividade econômica extremamente lucrativa, que era o comércio, e se eles eram influentes dentro dessa atividade, logicamente essa influência econômica também refletia-se na influência política. Rod, não entendi. Então, presta atenção aqui comigo, tá? Olha aí a pirâmide social da antiga Fenícia. Vamos refletir juntos aqui. Olha lá no topo quem é que está. O rei, os sacerdotes, os altos funcionários do Estado. Até aí, algo muito semelhante com o Egito. Algo muito semelhante com a Mesopotâmia. Mas olha este grupo que está lá também. Os empresários. Os comerciantes ligados diretamente à indústria naval, ao comércio marítimo. Olha onde é que eles estão na hierarquia social, lá no topo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso, e eu vou olhar para você mais uma vez, estou querendo dizer que esses comerciantes fenícios tinham uma influência política muito grande junto aos reis fenícios. Portanto, nós vamos dizer que na Fenícia, nós vamos ter que tipo de governo? Nós vamos ter na Fenícia uma talassocracia. Olha o chat aí. Nós vamos ter uma talassocracia. Rod, o que significa talassocracia? Numa tradução livre,
estou colocando para vocês aqui, governo dos homens do mar, uma talassocracia. Esses comerciantes que transportavam mercadorias pelo mar e esses empresários ligados à indústria naval tinham uma influência política muito grande, porque boa parte dos recursos econômicos das cidades-estados vinham desse grupo social. Ok? Então, logicamente, dificilmente os reis fenícios iriam contra essa classe empresarial, porque sabiam da importância econômica para a dinâmica dessas cidades-estados. Talassocracia, governo dos homens do mar. Não esquece, tá? Característica quase que exclusiva dos povos fenícios nesse contexto da Antiguidade Oriental. Beleza? Além desse grupo hierarquicamente superior, nós vamos ter, compondo o corpo dessa sociedade, trabalhadores livres e pequenos proprietários, e nós vamos ter na base dessa sociedade escravos adquiridos por meio de compra, por enfrentamento ou mesmo por dívida, né? Havia uma atividade comercial muito forte, esqueci até de falar isso na outra turma. Então, havia uma atividade comercial muito forte, né, entre os indivíduos. Haviam indivíduos com mais posses, indivíduos com menos posses ou com nenhuma posse, e aí era comum os empréstimos, né, os empréstimos monetários entre esses indivíduos, e aqueles que não saldavam suas dívidas eram reduzidos à condição de escravidão. Era algo comum, ok? Fenícios, tranquilo? Olhar para vocês aqui, avançando, acho que tranquilamente. Fenícios de boa? Porque eu já estou indo para os persas. Então, lembrar dos fenícios, tá? A escassez de terras férteis, a sua localização geográfica favorável com a saída direta para o mar Mediterrâneo, seus portos naturais. Lembrar que os fenícios se dedicaram ao comércio marítimo justamente pela escassez de terras férteis. Lembrar da possibilidade de ascensão social, mobilidade social por conta do comércio, da influência desses comerciantes ligados ao comércio naval, e lembrar da talassocracia na questão da influência política e, logicamente, do grande legado, o alfabeto fonético, legado cultural dos povos fenícios para a humanidade. Fechado? Fechado. Então, agora, passa seu tracinho aí, coloca o subtítulo e vamos para o próximo povo a ser analisado nessa reta final de Antiguidade Oriental. Então, agora nós vamos para a civilização persa, um dos maiores impérios da Antiguidade. Em termos territoriais, geográficos, chegou a ser o maior, conquistando mais áreas e terras do que o próprio Império Romano. E aqui, logo de cara na foto, na sua tela, as ruínas de Persépolis, tá? Junto com Passárgada e Persépolis, eram o centro político administrativo do Império Persa dentro daquele contexto, tá? Inicialmente, povos nômades e pastores, e que, ao se fixarem na região asiática de Persépolis e Passárgada, começaram a ampliar os seus domínios. Aqui, o mapa e o processo de expansão durante os reinados de Ciro, Cambises e Dário. Está aí na legenda para vocês o centro territorial, o centro político da antiga Pérsia, Persépolis e Passárgada. As áreas em amarelo, as áreas conquistadas durante o reinado de Ciro. Nas áreas em azul, nas áreas territoriais, tá? Isso aqui são os mares, logicamente não. Mas destacando-se aqui o território de Mênfis e Tebas e Alexandria, dominados durante o reinado de Cambises, e as áreas em laranja, né, em salmão, como queiram, as áreas dominadas durante o reinado de Dário I, na Trácia, expandindo o domínio no norte do território egípcio, avançando sobre o rio Jajartes, tá? Então, os territórios dominados pelos persas a partir de Ciro, ali por volta do século VI a.C. A gente está entrando nos 10 minutos finais. Vamos ver aqui, primeiro, a questão da evolução política, ainda nesta aula. Então, descendentes dos povos de base indo-europeia, né, asiáticos e europeus, nós vamos ter os povos medos,
descendentes da Médéia ao norte, provenientes da Médéia ao norte, e os persas, povos vindos do sul, que ocuparam, no primeiro momento, o Planalto do Irã. Tá? Como eu disse, a escassez de terras férteis na área original força essa expansão territorial. O sucessor de Ciro I, Cambises, conquista territórios fora do território asiático, conquista territórios na Ásia, morrendo jovem, entretanto, e o seu sucessor, Dário I, acaba se notabilizando por organizar administrativamente o grande Império Persa. É importante, né, e está aí no slide, conhecermos as principais realizações de Dário I à frente do Império Persa. E eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Ciro I foi um governante de pulso muito firme e um governante que iniciou no processo de dominação persa uma forma de dominação, um modus operandi, que era muito inovador. O que eu quero dizer com isso? Começa um processo de anexação de territórios buscando-se conservar a base cultural desses povos dominados. Guardem essa informação, porque nós vamos ver isso na nossa próxima aula e vamos entender a dinâmica desse pensamento de Ciro I. Cambises, jovem, ele continua o processo de expansão do seu pai, também da mesma forma com uma tolerância cultural com os povos dominados, o que não significa fraqueza, nós vamos ver isso, né, mais à frente, mas que deu toda uma dinâmica particular para o processo de dominação persa. O que eu posso dizer é o seguinte, lembra que nós comentamos que os assírios, povos mesopotâmicos, no processo de dominação eram extremamente violentos, quando anexavam um território e dominavam um novo povo? Os persas foram para o caminho contrário, buscando um caminho de maior tolerância, que faz muito sentido. A gente vai ver isso na semana que vem. Outro detalhe importante é analisarmos as mudanças e as propostas de mudanças e intervenções políticas, administrativas e econômicas impostas durante o reinado de Dário I. Tá? Aqui nós temos a imagem ou uma alegoria de Ciro entrando na Babilônia por volta de 539 a.C. E, como eu disse, havia uma tradição entre os povos persas, a tradição de respeitar a cultura e os costumes dos povos submetidos. Agora, tem um problema que precisaria ser resolvido. Qual o problema? Vou voltar lá para o mapa para a gente discutir isso olhando. Olha para você ver aí no mapa da sua tela. Observe que os territórios dominados pelos persas foram de uma vastidão muito grande. Só que o centro político estava em Passárgada e Persépolis. Logicamente, quanto mais distante a área conquistada, mais problemática ela poderia se tornar. Concorda comigo? Revoltas, motins. Então, era necessário encontrar uma forma ou encontrar estratégias para evitar ou minimizar essas revoltas e esses motins. E Dário I soube muito bem fazer isso. Nós vamos ver isso na semana que vem. Não vai ter tempo de eu desmembrar tudo hoje, a gente vai deixar para a semana que vem. E eu quero terminar essa nossa aula lembrando e deixando uma dica para o final de semana. Após Dário I, e nós não vamos aprofundar isso, mas após o reinado de Dário I, sobe ao poder Xerxes I. E Xerxes, o imperador, ele tinha um grande objetivo. Qual o objetivo de Xerxes? Dominar o Mar Egeu, dominar o Mar Jônico. Para isso, ele tinha que necessariamente derrotar quem? Para isso, necessariamente, ele tinha que derrotar os gregos. Dominar o território grego, as cidades-estados gregas. E aí vai ficar a minha dica do final de semana. Se você não assistiu, ou se você já assistiu, mas de maneira despretensiosa, assista esse final de semana 300, o filme. Porque o filme vai mostrar justamente o momento em que o Xerxes, que quem faz no filme é justamente
o Rodrigo Santoro, vai tentar reunir suas tropas para invadirem o território grego. Só que ele encontra, nesse primeiro momento, justamente quem? O rei espartano Leônidas e os seus 300 soldados, os 300 de Esparta, os 300 de Leônidas, no episódio histórico que fica conhecido como as Guerras Médicas, tá? Entre gregos e persas. Por que guerras médicas? Porque envolveram os gregos contra os povos medos, os povos descendentes dos medos, os povos persas, tá? Então, o primeiro filme, o 300, ele traz como pano de fundo justamente esse momento histórico, e o filme, então, vai servir para você nessa nossa análise de Pérsia, mas vai servir para você na nossa análise de Grécia também, quando a gente vai vendo Esparta. Então, fica aí a dica, tá? E só para te situar, o 300, o primeiro filme, conta esse momento do enfrentamento entre Xerxes e Leônidas. E para quem assistiu o segundo filme, o 300, A Ascensão do Império, vai contar o momento, as cidades-estados gregas unidas contra o inimigo, na Liga do Peloponeso. Por que improvável união? Quando a gente vai vendo Grécia, a gente vai entender a dinâmica disso. Mas realmente era improvável, mas aconteceu naquele momento por causa do inimigo comum, tá? Então fica aí a minha dica de final de semana para você, para a gente se divertir e aprender. O filme 300 tem algumas passagens, tem algumas ceninhas um pouco mais fortes, mas nada demais, tá? Se for assistir, presta atenção no início do filme, no treinamento do menino, que vem a ser o Rei Leônidas, né? No treinamento dele, desde a sua infância até a sua juventude, que nós chamamos de agogia. Presta atenção, ela é bem legal. A educação espartana. Bom, então eu vou fechando. Pessoal, então, tudo de bom para vocês, um bom final de semana, até a próxima aula. Lembrando, Iel Bernoulli com você, aqui em Unai. Lembrando que história é com Rod Brito e sem massagem, pai. Fui! Sextou, papai? Falou, Rod. Bom final de semana. Fala nós, meu parceiro.